Genesis 12, Gênesis capítulo 12, verse 1. versículo 1. The Lord has said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verse 6. Versículo 6. Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. At that time the Canaanites were in the land. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. The Lord appeared to Abraham and said, to your offerings I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Now these are the verses for the moment. Serão esses versículos que leremos para o momento. Now we would like to share and continue to share on the unsearchable riches of Christ. Nós gostaríamos de continuar a compartilhar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. We want to use an illustration from Genesis. E nós queremos utilizar essa ilustração aqui de Gênesis. Because in the book of Genesis you find a place called Dan. Porque em Gênesis você encontra esse lugar que se chama Dan. And also another place called Beersheba. E também um outro lugar que é chamado de Berseba. Now in the Bible there is a very important phrase. Na Bíblia há uma frase muito importante. From Dan to Beersheba. De Dan até Berseba. Holy Spirit used that word to describe the promised land. E o Espírito Santo utiliza essa expressão para descrever a terra prometida. The land of milk and honey. A terra que mana com leite e mel. So we discover when God tried to give the land to Abraham. E nós descobrimos que quando Deus decidiu dar aquela terra a Abraão, from the very beginning he did not show him where he's going. Desde o princípio, ele não mostrou a Abraão aonde Abraão iria. So Abraham knew the starting point of his journey. E Abraão, no entanto, conhecia apenas o ponto de início da sua jornada, But not the end point. mas não o ponto final. So that's the way of faith. Então esse é um caminho da fé. You live by faith, not by sight. Então você vive pela fé, não pela visão. If you live by sight, Se você vive pela vista, you definitely know both the beginning and the end of the journey. certamente você conhecerá o princípio e o final daquela jornada. Without knowing that, no one is going to start any journey. Porque se alguém não souber o princípio e o final de uma jornada, ninguém vai dar início a essa jornada. But with Abraham, Mas no caso de Abraão, God will show him the land. Deus mostraria para ele aquela terra. Eventually, God will give the land to Abraham as E inheritance. finalmente Deus daria a Abraão aquela terra por herança. Not only to promise to have a land, Não apenas ele recebeu a promessa de ter uma terra, but it needs a seed to inherit the land. mas era necessária uma semente para que pudesse herdar aquela terra. So the promise actually was dual promise. Na realidade, aquela promessa era uma promessa dual. First the land, Inicialmente a terra then the seed. e depois a semente. Now because this land is supposed to describe the unsearchable riches of E Christ. pelo fato dessa terra descrever então as riquezas insondáveis de Cristo, So how we are going to understand that land? como é que nós podemos compreender o significado e aquela terra? According to Ezekiel chapter 20 verse 6. Segundo Ezequiel, capítulo 20, versículo 6, And this land was described as land of milk and honey. ela foi descrita ali como a terra onde mana leite e mel. And not only that, E não apenas isso. before God gave that land to Abraham, Antes que Deus desse aquela terra a Abraão, he already searched out all the lands first. ele já havia então pesquisado e buscado todas as demais terras. Then he came to a piece of land. E aí então Deus chega até uma porção de terra He considered that land ought to represent all land. e ele considera que aquela porção de terra deve representar todas as demais porções de terra. Then he was able to describe it the glory of all land. E Deus a descreve como sendo a glória de todas as terras. So we discover Então descobrimos, this land not just God gave to Abraham in a very arbitrary way. Deus não deu essa terra a Abraão de uma maneira arbitrária. No, because before he gave that land, Porque antes dele dar aquela terra, he has spied out all the land. ele espiou todas as demais terras. He tried to be sure that land must be
land of milk and honey. Ele se certificou de que de fato aquela terra era a terra que manava leite e mel. So now we discover Abraham when he first entered into the land. E agora nós descobrimos que quando Abraão primeiramente entrou naquela terra, The first station or first stop is Shechem. o primeiro lugar, a primeira estação na qual ele parou é Siquém. Now that's very important. Isso é muito importante. Why Shechem? Por que Siquém? Because if we try to draw a straight line between Dan and Beersheba, Porque se você tentar traçar uma linha reta entre Dan e Berseba, and then you find that Shechem actually is the central point. na realidade você vai descobrir que Siquém está exatamente no ponto médio dessa reta. If from Dan to Beersheba to describe the promised land, Então, se Dan a Berseba descreve toda a terra, now what is geographical center? onde está então o centro geográfico dessa It terra? was Shechem. Está em Siquém. Now I already mentioned why God brought Abraham there first. E eu já mencionei porque Deus trouxe Abraão para aquele lugar primeiramente. Because now Abraham only sees Shechem. Porque agora Abraão só conseguia enxergar Siquém. But now God wants to show him the whole land of promised land. Mas agora Deus deseja mostrar a ele toda a terra prometida. So Abraham ought to be the geographic center. Então, Jerusalém? No, Siquém. he ought to be the geographic center. Siquém então tem que ser o centro geográfico. Now later, when God showed him, he was able to see the north, the south, west and east. E mais tarde, então, Deus pôde mostrar dali a ele a direção norte, sul, leste e oeste. So Shechem means God wanted him to have the vision of the land first. Siquém significava que Deus desejava que Abraão tivesse uma visão da terra primeiro. Not only when he was brought to Shechem, Então, somente quando ele chegou e foi levado até Siquém, the geographic center of the land. que é o centro geográfico da terra, So later, God was able to show him the land. então mais tarde, somente então, Deus pôde mostrar-lhe toda a terra. After he saw the whole land, E após ele ter visto toda a terra, and God said, Deus disse então, this land is yours essa terra é tua and belong to your e descendants. também pertence aos teus descendentes. So now arise and walk. Então agora levanta e anda. Not only see the land, Não apenas veja a terra, not only have two-dimensional vision. não tem apenas uma visão bidimensional da terra. Now you're supposed to possess the land, Agora você tem que possuir a terra, to experience the land. experimentar essa terra. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e when we irmãs, talk about unsearchable riches of Christ, quando falamos das riquezas insondáveis de Cristo, first we need the vision, inicialmente precisamos da visão then the experience. e então a experiência. So that's why the first station is Shechem. É por isso que aquela primeira estação é Siquém. When God called Abraham, Quando Deus chamou Abraão, he's starting from one person. ele começou com uma pessoa. From there, God will derive one family. E dali Deus obteria uma família. From that family, God will derive one nation. E daquela família Deus obteria uma nação. Now, people of Israel, É o povo de Israel. nation of Israel, A nação de Israel. now become the descendants of Abraham. Ele se torna então descendente de Abraão. Now remember, Lembre-se, through this nation, por meio dessa nação, God is going to get what he has lost in Adam. Deus então obteria aquilo que ele havia perdido em Adão. God wants to show to the world, Deus queria mostrar ao mundo, even tragedy happened to this world, ainda que uma tragédia ocorrera nesse mundo, but God never fell. mas Deus nunca falha. God will never be defeated. Deus nunca será derrotado. His eternal will definitely will be realized. O seu propósito eterno certamente será cumprido. So for that reason, Por esse motivo, he established the nation of Israel. ele estabeleceu a nação de Israel. Now remember, Lembrem-se, if this land was given to Abraham, se essa terra de fato foi dada a Abraão, the first stop a primeira parada definitely is Shechem. naquela terra é Siquém. But one day, Mas um dia, when these people really enter into the land, quando aquele povo finalmente entrasse na terra, now enter the leadership of Joshua. eles entrariam sob a liderança, o comando de Let Josué. me ask you. Deixe-me perguntar a Now vocês. it's not just Abraham, Agora não é mais Abraão sozinho, not just Isaac, não somente Isaac, nor just Jacob. tampouco somente Jacó. You see, brothers and sisters. Vocês veem, irmãos e irmãs? Now all the people of Israel, Agora é
todo o povo de Israel. They came out from Egypt. Eles saíram do Egito They go through the great and terrible e wilderness. passam por aquele deserto terrível e grande. Finally, they enter into the land. Finalmente eles entram na terra. And they have fought a good battle. E eles lutaram aquela boa batalha. Now they are about to receive the inheritance. E agora eles estavam para receber a herança. Finally, that moment has come. Finalmente aquele momento chegou. That's what God wants. É isso que Deus You desejava. see, He started with Abraham. Ele começou com Abraão Is end with the nation of Israel. e ele termina com a nação de Israel. So, do you think where these people ought to gather together? Então você imagina onde que esse povo deveria agora se reunir? Now, when Abraham first entered into the land, Então quando Abraão primeiramente entrou naquela terra, the center, the Shechem, foi em Siquém. and then if you study Joshua chapter 24, Se você estudar Josué capítulo 24, when Joshua assembled all the children of God, quando agora Josué reúne todo o povo de Deus. think about it. Pense They're nisso. all descendants of Abraham. Todos eram descendentes de Abraão. That land has been given to their father, Aquela terra fora dada ao pai deles. given to Abraham, Fora dada a Abraão, Isaac, Isaac and Jacob, e Jacó. and so on and so forth. E assim por diante. So not only Abraham was in Shechem, Não apenas Abraão esteve em Siquém. all the children of God also in Shechem. Todos os filhos de Israel também agora estavam em Siquém. And that time, E naquele momento, Joshua was able to pronounce, Josué pôde então enunciar: as for me quanto a mim and my house E a minha casa. shall serve the Lord forever. eu e minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the moment God has been waiting for. era este momento pelo qual Deus esperava. These people, they will become a living testimony for God. Esse povo então se tornaria um testemunho vivo de Deus, para So, my Deus. brothers and sisters, Então, meus irmãos e now irmãs, you understand Agora você entende why the first station was Shechem. porque a primeira estação então foi Siquém. Because when the feet of Abraham stepped in that part of the soil, Porque quando os pés, a planta dos pés de Abraão tocaram naquele solo, God appeared to him. Deus apareceu a ele. This is the land for your children. Esta é a terra que darei aos teus This filhos. is the promised land. Esta é a terra prometida. This is the glory of all land. Esta é a glória de todas as terras. You see, brothers, Vocês veem, that's irmãos? how we begin chapter 12. É assim que nós começamos o capítulo 12. Then you begin the story of Abraham, Isaac, and Jacob. E aí tem início a história de Abraão, Isaac e Jacó. And finally, when you come Joshua, E finalmente quando você chega a Josué, the children of God. ali você tem os filhos de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e where irmãs, did they meet? Aonde que eles se Where reuniram? did they gather? Aonde que eles se reuniram? The very place, the first stop of Abraham. Foi exatamente no mesmo lugar da primeira parada de Abraão. Now why? Por quê? Very important. É muito importante. You need the word of God to interpret the word of God. É necessária a própria palavra de Deus para interpretar a palavra What de Deus. happened to Shechem? O que aconteceu em Siquém? Because Shechem has two mountains. Então, pelo fato de ali em Siquém haver duas montanhas, dois East montes. and west direction. Então, há duas montanhas que elas se orientam no sentido Now leste e please oeste. listen carefully. Ouça cuidadosamente. Last night I already mentioned, Ontem à noite eu já mencionei. but I know that some people still have some questions. Mas eu sei que algumas pessoas ainda têm alguma Not dúvida. because I didn't explain very well. Foi porque eu não expliquei muito bem. So let me try it again. Vou tentar explicar de novo. Here you find two mountains. Aqui você tem duas montanhas, dois montes. East-west direction. Elas estão no sentido leste e Now, oeste. you can imagine Abraham starting from Euphrates. Você pode imaginar Abraão vindo lá do Eufrates. He travels south. Então, ele vem finalmente começa a From the viajar na north direção sul. to the south. Ele vem da direção norte para a He direção passed sul. by Damascus. Ele passa por Damasco. He passed by Sea of Galilee. Ele passa pelo mar da Galileia. Then, when he reached a certain point, Aí então, quando ele chega a um determinado ponto, when he looked to his right, quando ele olha para a sua direita, when he looked toward the direction of Great Sea, quando ele olha para a direção do grande mar,
Then he discovered a valley. Ele vai descobrir um vale ali. That valley was formed by two mountains. E esse vale está formado, existe entre duas montanhas. So he took that valley. Então ele vai para aquele vale. He reached the valley. E ele chega até aquele vale. And that valley is called Shechem. E este vale ali é chamado Siquém. So do you see that, brothers and Então sisters? vocês veem isso, irmãos? While he was standing at Shechem, Quando ele estava de pé em Siquém, when he was in the valley between that two mountains, quando ele estava no vale entre aquelas duas montanhas, suppose his face toward the great sea. vamos supor que ele estava com a face voltada para o mar Mediterrâneo, o Do you grande see mar. that? Jordan River is behind him, Significa que atrás dele está o Rio Jordão. and great sea is before him. E diante dele está o mar Mediterrâneo, o grande Mount mar. Hermon is right hand. Então, dessa forma, o Monte Hermon está à sua direita. And Sahara Desert is a left hand. O Saara, o deserto, está à sua esquerda. Do you see that? Vocês veem isso? Now, from Dan to Então Beersheba, agora, de Dan até Berseba. Dan is where the Mount Hermon is. Dan é a região onde está o Monte Hermon. It's in the area of Mount Hermon. Naquela região onde está o Monte Hermon. Now, the Mount Hermon always covered by the snow. O Monte Hermon sempre está coberto de neve. So that Mount Hermon, that's Dan. Então, onde está o Monte Hermon, ali é But when Dan. you reach Beersheba, Mas quando você chega lá em Berseba, already at the edge of Sahara Desert. você já está na borda do deserto de Saara. Can you believe that? Você pode acreditar This nisso? small land. Essa pequena terra. You can imagine on one hand you have a still snow-covered high mountain. Você pode ver que existe um ponto lá que tem uma montanha coberta de neve. And then you discover a desert in the south. E ao mesmo tempo você vê que tem um deserto ali no sul. From Dan to Beersheba, De Dan até Berseba. that's the land of milk and honey. Essa é a terra que mana com leite e mel. Now you see that? Vocês veem isso? Now, if this land is given to Abraham, Se de fato essa terra é dada a Abraão, so from Dan to então Beersheba, ela é dada de Dan até now Berseba. how do you experience it? Como é que você pode experimentá-la? That's why I try to explain carefully. É por isso que eu vou tentar explicar cuidadosamente. Because here you have two mountains. Então você tem essas duas montanhas. Now, to my left-hand side, Então, a minha mão esquerda Mount Gerizim. está aqui o Monte Gerizim. To my right-hand side, E na minha mão direita Mount Ebal. passa aqui o Monte Ebal. Suppose I'm standing in the very place where Abraham stands. Vamos supor que agora eu esteja em pé exatamente no mesmo lugar onde Abraão estava. Do you see that? Vocês estão I entendendo? probably cannot see Mount Hermon. Provavelmente não vou conseguir ver o Monte Hermon lá. My eye can never reach Sahara Desert E meus olhos talvez não consigam alcançar o deserto do Saara. unless I fly with 747 to Egypt. A menos que eu vá de um Jumbo 747 até o Egito. So how do I have the concept about the land? Como é que eu vou ter então a noção dessa terra? That's why Shechem. É por isso que eu tenho que ir até Siquém. Somehow God tried to give a small window show to Abraham. É por isso que Deus tentou colocar ali como se fosse uma vitrine para From mostrar a Abraão. Dan to Beersheba is too big. Porque de Dan até Berseba é muito It's grande. too big for you to absorb. É muito grande para ele poder absorver. It's too big for you to understand. É muito grande para você entender. Now look at that two mountains. Então agora vai ter que olhar para essas duas montanhas. Do you see that? Percebe That's isso? behind you. That's before your eyes. Porque as duas montanhas você consegue ver com seus You olhos. can touch Mount Ebal. Você pode tocar no Monte Ebal. You also can touch Mount Gerizim. Você também pode tocar no Monte Gerizim. Do you see that? Vocês estão vendo isso? So when you're standing there, Quando você está de pé entre os of dois, course you see the two slopes. é claro que você consegue ver as duas encostas. Do you see that? Slope of Mount Ebal Então a encosta do Monte Ebal aqui and slope of Mount Gerizim. e a encosta do Monte Gerizim aqui. Now, brothers, Agora, irmãos, because the slope of Mount Gerizim então, pelo fato da encosta do Monte Gerizim, is facing Mount Hermon. ela está apontando para o norte, para o Monte Hermon. Now, when the north wind blows, Quando vem o vento do norte, quando ele then sopra, the dews of Hermon be sent all the way to Mount Gerizim. então aquele orvalho que vem do Monte Hermon, ele vai encontrar a encosta do Monte Gerizim. So the dews actually were upon the slope of Mount Gerizim. Então aquele orvalho vai ser depositado sobre a encosta do Monte Gerizim. And life everywhere. E ali você vai encontrar vida para When you todo look lado. at that slope, Quando você olha para aquela encosta, trees, árvores, flowers, flores, life.
vida. Those lives Aquela vida ali from the dews of Mount Hermon. é originada do orvalho que vem do Monte Hermon. That's Psalm 133. E isso é o Salmo You 133. see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos, because irmãs? of that wind, north wind. Por causa daquele vento que vem do Oh, norte. come north wind. Ó, vem vento norte. Then that wind blow and move. Finally, the dews was upon Mount Gerizim. E aquele vento, quando ele sopra, ele traz ali do Monte Hermon aquele orvalho até que finalmente ele é depositado nas encostas do Monte Gerizim. Full of life. E ele vai ficar, o Monte Gerizim vai ficar cheio de vida. But look, think about that Ebal. Mas agora tem essa encosta aqui do Monte Ebal. That slope was facing Sahara Desert. Essa encosta aqui do Monte Ebal estava na direção do deserto de Saara. When Shulamite prayed, Quando a Sulamita orou, oh, north wind and south wind. ó, vento norte e vento sul. You not only welcome north wind, you also welcome the south wind. Você não só dá boas-vindas para o vento norte, mas você também dá as boas-vindas para Because o vento sul. Shulamite know what is the meaning of the promised land. Porque a Sulamita conhecia muito bem o significado da terra prometida. Now think about it. Pense nisso. When the south wind blows, Quando o vento sul sopra, the wind really from the desert. aquele vento ele está vindo do deserto. And that desert, when that wind send and finally reach Mount Ebal. Quando aquele vento vem, inclusive, carreando, trazendo areia, vai alcançar a encosta do Monte Ebal. The heat O calor, will kill all the life. aquele calor que é trazido pelo vento sul vai matar toda a vida So naquela encosta. all you can see is the thorn and thistle and nothing else. Tudo que você consegue ver ali são só espinhos e cardos e nada mais. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? vocês percebem isso? This is the picture Abraham will be able to see. Esse é o quadro que Abraão viria naquela vitrine. How do we know? Como é que nós sabemos? Because later, when Moses spoke to the people of Israel, Porque mais tarde, quando Moisés falou com o povo de Israel, if you go into the land, quando entrarem na terra, you are supposed to do one thing. vocês têm que fazer uma coisa. You remember how Abraham experienced Shechem. Vocês vão ter que ver como Abraão experimentou Siquém. So Moses told them, Então Moisés falou a eles: you have 12 tribes now. vocês agora são 12 tribos. Pick up 6 tribes. Então toma 12 tribos And this says, make them standing on the slope of Mount Ebal. Então 6 dessas tribos vão ficar de pé na encosta do Monte Ebal. And another six tribes, E as- let them standing on the slope of Mount Gerizim. E as outras 6 tribos vão ficar de pé aqui na encosta do Monte Gerizim. Do you see that? Vocês percebem As isso? if Moses standing, as if Joshua standing in the middle, É como agora Josué estivesse exatamente ali entre esses dois but montes. now on the Mount Ebal, Mas agora no Monte Ebal 6 tribes. havia 6 tribos. And Mount Gerizim, E no Monte Gerizim also 6 tribes. também 6 tribos. Now what Moses said? O que Moisés disse? Another 6 tribes who standing on Mount Ebal, Aquelas 6 tribos que estão de pé no Monte Ebal, they will pronounce the curse. eles vão enunciar a maldição. Why curses? Por que maldições? Thistles and thorn everywhere. Porque ali naquela encosta havia cardos, espinhos e abrolhos. That because of the wind from the desert. E isso era por causa daquele vento que vinha do deserto. But for another 6 tribes, Mas para as outras 6 tribos, they supposed to stand on the slope of Mount Gerizim. eles deveriam estar de pé naquela encosta do Monte Gerizim. When they were standing there, Quando eles estivessem de they pé all ali, received the goodness of Mount Hermon. todos eles receberiam as benesses do Monte Hermon. And they discover life everywhere. E eles veriam ali vida para todo lado. So of course, É claro they pronounce the blessing. que eles tinham que enunciar bênção. Where the life is, that's the blessing. Aonde está a vida, aí a bênção. Where the death is, that's the curse. Mas onde houver morte, ali a maldição. Very simple. É tão The simples. same O testimony, mesmo testemunho, same vision. a mesma visão. What they are doing O que eles estavam is fazendo try to show to the world era mostrar para o mundo what was the first impression of Abraham. qual era a primeira impressão que Abraão What did teve. he see? O que Abraão viu? He see Dan and Beersheba. Ele viu Dan e Berseba. On Mount Gerizim, No Monte Gerizim, he see Dan.
Ele viu Adã in Mount Albon. no Monte Ebal. no Monte Ebal. He saw Bathsheba. Ele viu Berseba. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, Dan to Bathsheba are so close. então Dan e Berseba agora estão tão próximos, You can see it from your own de eyes. forma tal que você consegue vê-los com seus It próprios is olhos, so close, tão próximos, as if Abraham was able to set one foot on the desert, era tão próximo, era como se Abraão conseguisse colocar um pé no deserto, another foot on the oasis. um outro pé no oásis. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you are able to set your 2 feet, quando você tem condição de colocar ambos os pés, one on the oasis, another one on the desert, um no deserto e o outro no oásis, what does that o mean? que significa isso? You experience both from Dan to Bathsheba. Significa que você estará experimentando tanto de Dan quanto de When you Berseba. look at Dan, Quando você olha para Dan, when you see the life, quando você vê a vida, you thank the Lord você dá graça ao for Senhor all the roses God has given to you. por todas as rosas que Deus te deu. But thank the Lord. Mas graça ao Senhor. How do you define the promised land? Como é que você define a terra prometida? Not only Dan, Não apenas Dan, but also Bathsheba. mas também Berseba. So God not only give us the roses, Deus não apenas nos dá as rosas, also the thorns upon the roses. mas também nos dá os espinhos com as rosas. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, you are able to embrace the gift of God. de tal forma que você pode abraçar essa dádiva de Deus. You are able to worship the ways of God. De tal forma que você pode adorar os caminhos do God Senhor. never make any mistake. Deus nunca comete erro. So, brothers, Irmãos e to irmãs, you and me, para você e para mim, the unsearchable riches of Christ is not just a theory. as insondáveis riquezas de Cristo não são apenas teoria. It talked about our vision. Tem que ser a nossa visão. God will show us in Shechem. Deus vai nos dar essa visão em Siquém, From the very beginning, desde o you princípio. ought to walk through the whole land. Você tem que caminhar por toda a terra. But what is Shechem? Mas o que é Siquém? Shechem means the shoulders of God. Siquém significa o ombro de Deus. In another word, Em outras palavras, if you really walk through the land, se você de fato caminhar por toda a terra, not by your own strength, não será pela tua própria força, it is by the strength of the shoulder of God. mas é pela força do ombro de Deus. As if God carry us through the land. É como se o próprio Deus nos levasse por toda a terra. When you experience unsearchable riches of Christ, Quando você experimenta as riquezas insondáveis de Cristo, it's all by grace. é tudo pela graça. So I think this is very important. Eu creio que isso é muito importante. And later you know the story. E mais tarde você sabe bem qual foi a When história. Joshua really entered into the land. Quando Josué finalmente entrou naquela terra. Of course, the first victory is victory over Jericho. É claro que a primeira vitória foi naquela batalha de Jericó. Then they suffered the defeat. Então eles sofreram uma derrota. Even at that small city of Ai, they suffered defeat. Naquela cidade pequenininha de Ai, eles sofreram uma derrota. Finally, they fixed the problem. Finalmente eles consertaram o que era o problema. And finally, thank the Lord. E finalmente, graças ao Senhor, And they finally won the victory. finalmente eles obtiveram a vitória. Now is the time Agora é o momento for them to visit Shechem. para que eles pudessem visitar a Siquém. Very interesting. É muito interessante. If you read Joshua chapter 8, Se você ler Josué capítulo 8, it is so clear, brothers and sisters. vai ficar tão claro, irmãos. 6 tribes on Mount Ebal, 6 tribos sobre o Monte Ebal, pronouncing curses. enunciando maldições. 6 tribes on Mount Gerizim, E 6 tribos no Monte Gerizim, pronouncing the blessing. enunciando as bênçãos. So, brothers, Então, irmãos, because we don't have time to go through these Bible verses, pelo fato de não termos tempo para entrarmos nesses so versículos bíblicos, please, when you go home, por favor, quando você voltar para casa, first read Genesis chapter 12. primeiramente leia Gênesis capítulo 12. Then you go to Deuteronomy chapter 11. Aí você vai ler Deuteronômio capítulo 11. Then go to chapter 27. Aí você vai para Deuteronômio capítulo 27. And then you go to Joshua chapter 8. Aí você vai ler Josué capítulo 8. Then you go to Joshua chapter 24. E aí você vai ler Josué capítulo 24. If you review again, Se você fizer essa revisão, then we begin to understand aí você vai começar a entender why the first stop of land, porque aquela a primeira parada na terra. first impression of the land Porque a primeira impressão da terra is Shechem. é em Siquém. So wonderful.
É tão maravilhoso. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, yes, sim, from Dan to Beersheba de Dan a Berseba is a big land. é uma terra muito grande. But this land, Mas esta terra, God put in such a way, Deus a colocou de tal forma is before your eyes. que você consegue ver com os próprios Not olhos. only that, E não apenas isso. this land, Esta terra, we should be able to experience it. nós também temos que experimentá-la. Don't tell me, oh, honey, only theory have no experience. Por favor, não venha me dizer que você tem apenas teoria e não tem experiência. So may the Lord really be merciful to Que o us. Senhor tenha misericórdia de nós. That's how Abraham saw the first vision of the land. Foi esta a primeira visão que Abraão teve da terra. Now, in order to explain further for us who do not know the Bible land very well, Para que possamos explicar melhor para aqueles entre nós que não conhecem a terra bíblica muito bem. so last night I starting from 1, 2, 3, 4. Ontem à noite eu comecei com as características 1, 2, 3 e 4. And today we'll go on. E hoje nós vamos prosseguir. Then we'll come back to Shechem again. Aí nós vamos voltar para Siquém de novo. But at least we should know why God called that glory of all lands. Mas pelo menos nós temos que ter firmeza e entender porque Deus chamou aquela terra da glória de todas as terras. Before he has given the land to Abraham, Porque ele deu aquela terra a Abraão. he spent some time doing E research. Deus gastou muito tempo pesquisando aquilo ali. He has spied out all the lands. Ele espiou todas as demais Now he terras. said, that's it. E aí Deus agora diz: ah, esta é The aquela. glory of all lands. Esta é a glória de todas as So because terras. of that, Por causa disso, now we should go to the Bible, nós temos que voltar à Bíblia. and we have to go to the land. E também nós temos que ir até a The terra. land is there today. A terra está ali hoje. You see, brothers and sisters. Vocês veem, irmãos? And today, the land of the promised land still there. A terra prometida está lá, está And ali. some people, when they study the word Bible, Algumas pessoas quando estudam a Bíblia, they never imagine. eles nunca They podem always imaginar. think everything is in heaven. Eles ficam achando que tudo aquilo está lá no céu. Jerusalem must be in heaven. Jerusalém está lá no céu. Bethlehem must be in, Belém está lá no céu. heaven. And Galilee must be in heaven. Galiléia tem que estar no céu também. And they never realize that. Eles nunca imaginam In history, que de fato na história, in geography, que na geografia, God has chosen a land. Deus escolheu uma terra de fato. Because the earth was real to you and me. Porque a terra é real para mim e para Our você. planet is real to you and me. O nosso planeta é real para mim e para você. Now, among all lands, Entre todas as terras, God has chosen the promised land. Deus escolheu a terra prometida. So it is there today. Está lá hoje. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e now irmãs, simply by knowing the geography of that land, simplesmente conhecendo a geografia daquela terra, now we should be able to know the will of God. nós podemos então conhecer a vontade de Deus. So I think this is very, very important. Eu creio que isso é muito, muito Some importante. people, they are too spiritual. Algumas pessoas são muito Do espirituais. you understand? Vocês As compreendem? if there's no such a land on É earth. como se essa terra nem mesmo existisse aqui na They terra. only believe Christ in faith. Eles somente creem em Cristo pela fé. Some people, they even do not know Jesus has walked in the history. Às vezes eles nem mesmo se dão conta que Jesus Cristo caminhou ali na história. In the history, Na história. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there was a true character who is our Lord Jesus. na história houve uma personagem que foi e que é o nosso Senhor He was Jesus. born in Bethlehem. Ele nasceu em Belém He died for us on the cross. e ele morreu por nós na cruz, In Jerusalem. em Jerusalém. Bethlehem is a place. Belém é um lugar Jerusalem físico. also a place. Jerusalém também é um lugar You físico. can prove the word of God. Você pode comprovar a palavra de Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, on one hand, por um lado, Bible try to describe the land in the word, a Bíblia tenta explicar a terra prometida and you are able to confirm it if you really walk in that land e today. você pode confirmar se você for lá na terra andar por ela. So because of that, Por causa disso, now let me try to gather all the basic facts about this land. deixe-me então reunir todos os fatos fundamentais e básicos a Then respeito dessa I think terra. it's very easy for us to go on from here. E aí então será muito mais fácil de nós prosseguirmos. Now one means one God. Lembre-se, um significa um só Deus. Now I try to make more self-consistent. Eu tentei fazer isso tudo ser um pouquinho mais Some autoconsistente. people said God is nothing to do with geography. Alguém vai dizer, mas pera lá, Deus não tem nada a ver com geografia. Of course, this land is land of God. There's no doubt about É it. claro que essa terra é a terra de Deus. So if we Sem dúvida. want to make it more consistent, Se nós quisermos fazer mais consistente, now behind the concept of God, por detrás do conceito de Deus, actually in the land of promise, de fato na terra prometida, there is a river. há um rio,
Of course, you have small É streams. claro que você tem pequenos ribeirões, But actually, in the land, there's only one big river. mas de fato naquela terra há somente um rio. That river is called River of Jordan. Esse rio é o Rio Jordão. But remember, this river of Jordan flows from Mount Hermon. Esse Rio Jordão, ele flui desde o Monte Hermon. So Mount Hermon actually is the head of the whole land. De fato, o Monte Hermon é a cabeça de toda a terra. And as Aquela terra. if someone lying on that land. É como se você imaginasse alguém que estivesse deitado ali naquela The terra. head is in Mount Hermon. Então a cabeça dessa pessoa estaria ali no Monte Hermon. But brothers, Mas irmãos if e you irmãs, read Psalm 133, se você lê o Salmo 133, you know that when you talk about Mount Hermon, quando ali é falado do Monte Hermon, immediately Bible talk about the head of Aaron. imediatamente a Bíblia fala da cabeça de Arão. Do you see that? Vocês veem isso? Here you have Mount Hermon, Aqui você tem o Monte Hermon and then there you have Aaron. e aí você ouve falar da But then cabeça de we Arão. discover the ointment is flowing from the head of Aaron Então você lê ali que aquele óleo está correndo da cabeça de Arão to the beard, até as barbas, to the hem of the garment. até a orla das suas vestes. So, brother, sister, Então, irmãos e how irmãs, do you see that picture? como é que você consegue entender esse quadro? Now you can imagine that Mount Hermon is the head. Você pode imaginar então que o Monte Hermon é a cabeça. Now, when the ointment is flowing, Quando a unção está fluindo, it just tells you that when the water in the mountain melted, significa que a neve, when the snow melted, quando a neve derrete ali no Monte Hermon, so the water really flow through the beard. e aquela água realmente flui até a barba, If Aaron just like lying down on the land, é como se Arão tivesse deitado ali na terra. so you discover that the river of life, the river of Jordan, really carried that river all through the land. Que de fato é o Rio Jordão que encarreia toda aquela água da neve derretida através de toda a terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what is this picture? What is this picture? que quadro é esse? This reminds you Isso te faz lembrar how in the Garden of Eden, como que no Jardim do Éden, from Eden, lá no Éden, from high place, num lugar muito alto, there are 4 rivers of living water. ali há 4 rios de água viva. But where you derive that picture? Mas de onde você tira esse quadro? That picture is derived from the last chapter of the whole Bible. De fato, esse quadro, ele é inspirado no último quadro da Bíblia. You discover in New Jerusalem, Você vai ver que lá na Nova from Jerusalém, the throne of God, que do trono de Deus, there is a river of living water. há um rio de águas vivas. So, brothers and sisters, Então, irmãos e do you irmãs, see that? vocês percebem That's isso? why the Garden of Eden only the two-dimensional beginning, starting. É por isso que o Jardim do Éden é apenas um princípio que é só bidimensional. After God built the city based on that garden, Quando Deus edifica uma cidade baseada, fundamentada naquele jardim, finally, finalmente, you see that water from the throne of God. você verá aquela água que desce do trono de Deus. Mount Hermon in the Bible always speaks of heaven places, O Monte Hermon na Bíblia sempre nos fala dos lugares where celestiais, the throne of God is. aonde está o trono de Deus. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos do e you irmãs, see that? vocês percebem isso? This land Esta terra supposed to take the place of the earth. deve tomar o lugar da terra. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, one river, um rio, one head. uma só cabeça. Now, this will tell us the story. Isso também vai nos contar uma outra história. There is only one God. Há apenas um Deus. So, when we talk about one, Quando nós falamos a respeito de um, now, in order for you to remember, para que você possa se lembrar, now, last night I said one God. ontem à noite eu falei um Deus. Today I still say one God. Hoje à noite também eu falo um só Deus. But in order to be consistent, Mas por questões de consistência, because we make everything geographical. pelo fato de estarmos falando de tudo que é Because geográfico, when it comes to, quando você vai chegar em we 2, talk about 2 seas, nós vamos falar dos 2 mares, 3 deserts, 3 desertos, 4 winds. 4 ventos. So in order to be more self-consistent, Para ficarmos consistentes so intrinsecamente, we talk about one river. nós vamos falar apenas de um rio. And last night we already mentioned E a última vez eu já mencionei how this land was embraced by the Great Sea and Red Sea. como aquela terra, de fato, ela era abraçada pelo grande mar, o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho. And 3 deserts.
3 desertos. Sahara Desert. Deserto do Saara, That's why you have Negev. é por isso que você tem o Negueb. And you have Arabian Desert. Você tem o deserto da Arábia, That's why you have a Judean desert. é por isso que você tem o deserto da Judéia. And not only that, E não somente isso. and you have a Jordan Valley. Então você tem o Vale do Jordão. Why? Por quê? Because you know that the Syrian desert is just next to it. Porque você sabe que o deserto da Síria está muito próximo a ele. So you know that this land Você sabe então que esta terra, is surrounded by 3 deserts. ela está circundada por 3 desertos. Not only the seas, Não apenas pelos mares, also the desert. mas também pelos Of course, desertos. don't forget, É claro, não se esqueça within the land, que no interior da we have terra 2 bodies of water. nós temos 2 corpos de água. Sea of Galilee, O Mar da Galileia, represents the tree of life. que representa a árvore da vida. Dead Sea, O Mar Morto, represents the tree of knowledge, good and que evil. representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. And when you see the scar in the surface of our planet, Quando você vê então aquela cicatriz na superfície do nosso planeta, from Turkey all the way to Africa, da Turquia até chegar ao norte da África, 4,000 miles of scar. 4.000 milhas de cicatriz. If you want to touch to the deepest part, Se você quiser tocar na parte mais profunda da cicatriz, that Sea of Galilee, você vai estar no mar, Sea of Dead Sea, você vai estar tocando no Mar Morto, 400 meters below the sea level. 400 metros abaixo do nível do mar. Even the Sea of Galilee, Até mesmo o Mar da Galileia 200 meters below the sea level. está 200 metros abaixo do nível do mar. Now, brothers and sisters, Então, irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem isso. And that reminds us, Isso nos faz lembrar, because man sinned against God, pelo fato do homem ter pecado contra Deus, so all the earth be cursed. toda a terra foi Now, our amaldiçoada. surface will show you the scar. Então, na superfície da terra, você vai ver aquela cicatriz. Now, if you want to know, Se você quiser where saber I can touch the deepest wound, onde que eu consigo tocar o ponto mais profundo dessa ferida, that is sea. ali é o Mar Morto. That's why É por isso Jesus ought to be born in Bethlehem. que Jesus deveria nascer em Belém, That's not far from that sea. que não é muito longe do Mar Morto. Jesus definitely will die on the cross. Jesus definitivamente morreu na cruz. Not far from that sea. Não foi muito longe do Mar Morto. Why? Por quê? His work A sua obra is to lift us up. é de nos erguer, nos levantar. His work starting from that sea. A sua obra começa no Mar Because Morto. all these pictures Porque todos esses quadros will tell us. vão nos dizer, nos This contar. land is supposed to remind you of that land. Essa terra tem que nos fazer lembrar daquela terra. But that land, Mas aquela terra, what a tragedy. que tragédia ocorreu ali. And what a scar on the face of our planet. Então, que cicatriz é essa na face do nosso planeta? If you say, Se você I disser, want to experience that scar, eu quero conhecer essa cicatriz, go to that sea. vá ao Mar Morto. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you will experience it. ali você vai experimentar Death everywhere. morte para todo You lado. don't find life whatsoever. Você não encontra vida em lugar nenhum. When fish try to swim down from the Jordan River, Quando aqueles peixes eles tentam nadar vindo do Rio Jordão até o Mar Morto, when they almost approach the Dead Sea, quando eles estão quase chegando no Mar Morto, and when they taste the Dead Sea, quando eles provam a água do Mar Morto, immediately they turn back to their home, or they turn their course. imediatamente eles se voltam. So, my brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is very clear é muito claro. why this land, Por que essa terra? this land has been spied out, Porque essa terra ela foi espiada, has been measured, ela foi medida, has been calculated ela foi calculada to tell you everything about unsearchable riches of Christ. para poder contar para você tudo a respeito das riquezas insondáveis de Today we Cristo. enjoy all riches, Hoje nós desfrutamos dessas riquezas, but don't forget, mas não se esqueça, on that day, naquele dia, when Jesus was born in Bethlehem, quando Jesus nasceu em Belém, and when he was in the wilderness for 40 days. e ele ficou no deserto por 40 dias e And 40 not only noites. that, E não apenas isso, remember, he started his work near the Dead Sea. ele deu início à sua obra próximo ao Mar Morto. Why? Por quê? He won't lift human race up and up. Ele queria erguer a raça humana cada vez mais para cima. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, you need someone to stand on the high place é necessário que alguém que está no lugar alto to pull people from the depth of that sea. para poder arrancar aquelas pessoas da morte do Mar Morto. When you stand at the Dead Sea, Quando você está de pé no Mar Morto, you will say, I'm 400 meters below the sea level. você vai dizer, eu estou a 400 metros abaixo do nível do mar. But think about it. Mas pense nisso. In that area, Naquela região, if you want to find
highest place, Se você quiser encontrar o lugar mais alto, that Jerusalem. esse lugar é Jerusalém. That's where Jesus died for us on the cross. Foi ali que Jesus morreu por nós na cruz. So, brothers, Então, irmãos, you see the lampstand on that mountaintop você então enxergará aquele candeeiro sobre o topo daquela montanha. to see how low we were. É só assim que você vai perceber quão baixo você está. By the work of the cross, Mas pela obra da cruz, we have been lifted up and up and up. nós somos erguidos cada vez mais para cima. Today, we are what we are. Hoje, se somos o que somos, All because of grace. é tudo pela graça de Deus. So, brothers, Então, do you irmãos, see that? vocês veem isso. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Then we talk about 4 winds. Então nós vamos falar dos 4 ventos. North wind O vento do norte, from Mount Hermon. que vem do Monte Hermon. South wind O vento do sul, from Sahara que Desert. vem do deserto do Saara. West wind O vento que vem do oeste, from Great Sea. que vem do grande mar. There will be shower of blessing. Aí virá chuvas de bênçãos. And then east wind. E aí o vento que vem do leste. And the wind with hot sands from the desert. E é aquele vento que vem com a areia quente do deserto. That's the land. That's the land, promised land. Essa é a terra prometida. Now we come to 5. Agora nós chegamos ao número 5. Now what is 5? Qual é o número 5? A If you quinta want to característica. know the land of Israel, Se de fato você quiser conhecer a terra de if you Israel, want to know that promised land, se você de fato quiser conhecer a terra prometida, now raise up your hand. então simplesmente levanta sua mão. You see, very simple. Muito simples. This hand is okay. Qualquer mão, direita ou esquerda, tá bom. So, all right. Tudo bem? Suppose now, let me use this hand. It's easier for you. Deixa eu usar essa mão aqui. All right. So I have 5 fingers. Então eu tenho 5 dedos. Every finger is north-south direction. Então cada dedo dessa forma está apontando na direção norte e sul. That's how promised land divide into 5 zones. É assim que a terra prometida está dividida em 5 regiões. Just like my 5 fingers. Exatamente como os 5 dedos aqui. Of course, this side is Great Sea. Great Sea. É claro que desse lado aqui você tem o mar Mediterrâneo. So then you find a strip of area from north to south. Aí você vai encontrar uma faixa de terra que vai de norte até o sul. And this part is coastal plain. Essa região é chamada da planície costeira. It's all plain. É plano. When we talk about Rose of Sharon, Quando nós falamos da rosa de Saron, you will find in this plain. você a encontrará aqui nesta planície. When we talk about land of Philistine, Quando você fala da terra dos filisteus, again in this plain. novamente aqui nesse plano. When we talk about Tel Aviv, Quando você falar de Tel Aviv, also in this land. também nessa In this região, part. nessa parte. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, if you go on, but this part is very important. essa parte aqui é muito importante. Why? Por quê? Because Israel is being sandwiched between 2 great powers. É porque Israel ficou sanduichado entre duas grandes potências. From the south, you have Egypt. Ao sul você tem o Egito, From the north, you have Assyria. ao norte você tem a Assíria, You have Babylon. Babylon. você tem a You Babilônia, have Persia. você tem a You Pérsia, have Aram. você tem a Aram. Syria. A Syria? Aram. A-R-A-M. Aram. Irã. Yeah. You see, so you have all the enemy from the north Então você tem todos aqueles inimigos que vêm do norte. and all the enemy from the south. Você tem todos os inimigos que vêm do sul. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, when those people want to conquer Egypt, Quando aqueles povos queriam conquistar o they Egito, definitely will go through the land of Philistine. eles tinham que passar pela terra dos filisteus. Do you see that? Vocês percebem? Now, who are the Philistines? Quem eram os filisteus? Originally, they came from Greece. Inicialmente, a origem deles são os gregos. They were sea people. Eles eram pessoas do mar. So finally, they went to Egypt. Finalmente, eles chegaram ao Egito. And then they again out of Egypt, E, de novo, eles saíram do Egito and they advanced to the promised land. e eles foram e entraram na terra prometida. So they just take the coastal plain. E eles simplesmente percorreram essa planície costeira. There is a highway called Via Maris. E por ali passa uma rodovia chamada Via Maris. Now that highway is very important. Então essa rodovia é muito importante. That's how Abraham went to Egypt. Foi por ali que Abraão foi até o Egito. That's how Jesus and his parents went to Egypt. Foi por ali que Jesus e os seus pais fugiram para o That's Egito. how Jacob went to Egypt. Foi por ali que Jacó foi para o Egito. That's how Jeremiah went to Egypt. Foi por ali que Jeremias foi para o Egito. So all
all take that way, all the way to Egypt. Todos eles percorreram esse caminho até o Egito. Of course, people go to Egypt. É claro que as pessoas iam para o Egito. But those Egyptians, they would like to come into the land. Mas também os egípcios queriam vir até a terra. So remember, Então lembre-se. those sea people from the Greece, Então aqueles filisteus eram pessoas do mar e vinham da they Grécia. dwell in Egypt for a while. Eles habitaram o Egito por algum tempo. Then they say, we want to press on to the land. E disseram, nós queremos agora avançar em direção àquela terra. So they also enter into the land. Então eles também entraram na terra. However, No entanto, they do it by shortcut. eles entraram ali por um atalho. That was not so with people of Israel. Mas não foi assim com o povo de Israel. Now, in order to enter into the land, Para entrar naquela terra, people of Israel had to cross two body of o waters. povo de Israel teve que cruzar 2 corpos de água. First, Red Sea, Em primeiro lugar, o Mar Vermelho. then Jordan River. Depois o Rio Jordão. Do you see that? Vocês percebem? Outwardly speaking, Falando de maneira they're externa, all in the land. ambos estavam na mesma terra. Philistine in the land. Os filisteus estavam na terra People of Israel is in the e o land. povo de Israel também estava na terra. If you consider our condition, Se você considerar a condição exterior, they are almost the same. são quase a mesma But coisa. there's a difference. Mas há uma grande diferença. How do you know the difference? Como é que você pode conhecer The a difference diferença? by two waters. A diferença são 2 You corpos de see água. that? Vocês When veem they isso? cross the Red Sea, Quando eles cruzaram o Mar the Vermelho, world is behind them. o mundo ficou para trás When they deles. crossed the Jordan River, E quando eles cruzaram o Rio Jordão, themselves was buried in the water, in the river. eles mesmos foram sepultados naquele rio. So, brother, Então, this irmãos, wonderful type of Christians. Esse é um tipo maravilhoso dos cristãos. Today, there are many spiritual counterfeits. Hoje há muito engano espiritual, Outwardly imitação. speaking, as if all Christians, Então é uma imitação externamente parecem todos they're cristãos. all in the land. Todos estão na terra. As if they all enjoy the unsearchable riches of Christ. É como se todos estivessem desfrutando das riquezas insondáveis de Cristo. Brothers and sisters, Mas irmãos e how irmãs, to make the distinction como é que a gente pode fazer a distinção? for those who really cross the two waters? Mas aqueles que cruzaram 2 corpos de They água, learned the lesson of the cross. eles aprenderam a lição da cruz. First, the Red Sea, then the world being left behind. Então, em primeiro lugar, o Mar Vermelho, o mundo é deixado para trás. And through the Jordan River, Então, atravessando o Rio Jordão, ourselves being buried in there. o nosso eu, nós mesmos somos sepultados ali. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, here you see that? aqui vocês percebem All isso? in the land. Tudo isso, ambos But estão na here are terra. two people. Mas você tem 2 tipos de Bible povos. especially mention those people take shortcut A Bíblia especialmente menciona aqueles que tomaram atalho, from Egypt que vieram do Egito into the land. e entraram na terra. And Bible called that land of Philistine, E ali a terra dos filisteus, or the way of Philistine. ou o caminho dos filisteus. So that's this finger. Então isso aqui representa esse dedo You aqui. Ó. see that that's coastal land. Essa aqui é a planície costeira. So hopefully you have some impression. Eu espero que você tenha pegado isso aí. So then we come to these fingers. Aí a gente chega nesses dedos aqui. From the north all the way to south. Do norte até o sul de novo. This is called Central Mountain Range. Isso aqui é chamada cadeia montanhosa central. Remember, Lembre-se, majority of the Bible events happen in that mountain range. então, a maior parte dos eventos bíblicos aconteceram nessa cadeia de montanhas aqui. Galilee's there, Galiléia está ali. and Jerusalem there, Jerusalém está ali. Bethlehem's there, Belém está ali. Bethel is there, Betel está ali. Beersheba is there. Bersebe está ali. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, majority of the Bible events a maioria dos eventos bíblicos happen in the Central Mountain Range. ocorreram nessa cadeia de montanhas central. Do you see that? Você vê isso? That's very interesting. É muito interessante. And when you reach the northern part, Quando você chega ao lugar mais ao norte, you have Upper Galilee, você tem a região norte da Galiléia, then Lower Galilee, a região baixa da Galiléia. and then Mountain Hill, Samaritan Hill. Aqui então você vai encontrar os montes de Samaria. Then Judean Hill. Aí então você vai encontrar as colinas ou os montes da Judéia. Then you have Bethel, Aí você vai ter Betel, you have Shiloh, você vai ter Siló, you have Benjamin, you have Jerusalem, você vai ter Jerusalém, you have Bethlehem, você vai ter Belém, Hebron, Hebron. so you see that's really tell you these fingers. E isso tudo vai te contar a respeito desse outro dedo aqui. So Ó. that second zone, that second geographical zone. Essa é a segunda região geográfica. All right, now when we come to the middle one, Agora nós chegamos a essa região geográfica do centro aqui. Ó. this is Jordan Rift Valley.
Então, isso aqui é o Vale do Rio Jordão. I already told you. Eu já falei This dele is para the vocês. part of 4,000 mile scar in the surface of our planet. Isso aqui é uma parte daquela cicatriz de 4.000 milhas de comprimento. Of course, you're starting from Mount Hermon, É claro que aqui você tem o Monte Hermon. and then if you travel through that valley, Se você prosseguir naquele vale, and then you will come to the Judean desert, aí então você vai chegar ao deserto da Judéia. or Judean wilderness, O deserto da Judéia. and then you further further travel down. E aí você continua viajando para o sul. Is a valley, Ali- huge valley. Você vai encontrar um vale gigantesco. Now we don't want to go to detail. Nós não podemos entrar em detalhes. According to Revelation chapter 16, Mas de acordo com Apocalipse capítulo 16, in the last World War, a última guerra mundial, in the battle of Armageddon, na batalha do Armagedon, the blood will be as high as a horse mouth. o sangue derramado vai alcançar a altura do freio dos cavalos. And that river of blood, E esse rio de sangue que vai fluir, starting from Megiddo, ele vai ter início ali em Megido all the way to Bozrah in Jordan. e vai alcançar até Bosra, lá na Jordânia. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that river, aquele rio just follow the river, just follow Jordan Rift Valley. Então aquele rio de sangue vai seguir pelo mesmo vale do Rio Jordão. So that's the third region. Aqui então está a terceira região. Then you have another area E aqui você tem uma outra área, called Transjordan Mountain Range. que são as montanhas transjordânicas. Now, very interesting. É muito interessante. This mountain parallel to the Central Mountain. Essa cadeia de montanhas é paralela às cadeias de montanhas Now, da Jordânia. Central Mountain Judea. belong to the chosen ones. Então, essa cadeia de montanhas central pertence aos escolhidos. That's land given to the people of Israel. E essa foi a terra dada ao povo de Israel. And then you discover E aí você descobre, some people they refuse to go into the land. algumas pessoas recusaram entrar na terra. They want to stay beyond the Jordan River. Eles quiseram ficar aquém do Rio Jordão. So 2.5 tribes stay on this side of Jordan River. Então, 2,5 tribos ficaram aquém do Rio Jordão. What do? O que eles faziam? They really follow, they really have chosen the Transjordan Mountain De fato, eles escolheram essa região das montanhas transjordânicas. and northern part E na porção norte called Bashan. é chamado de Bazã. Then you have Mount Gilead. Aí você tem um monte de Gileade. When 2.5 tribe people saw that part of the world, Quando aquelas 2,5 tribos viram aquela parte do mundo, they say we want this part of the world. nós queremos essa parte. We don't want to go into the land. Não queremos entrar na terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the second best, always the enemy of the best. o segundo melhor é sempre inimigo do melhor. You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos? After 40 years of of wandering, Após 40 anos de peregrinação no some deserto, people, algumas pessoas they prefer to stay in the Transjordan Mountain. Algumas pessoas vão simplesmente ficar naquela região transjordânica. And then you have Dead Sea. E aí então finalmente você tem o Mar Morto. And beside Dead Sea, E ao lado do Mar Morto, you have Mount of Moab, você tem a montanha de Moabe, where Ruth came from. de onde veio Ruth. Now that's the hometown of Ruth. Ali é a cidade natal de Ruth. And then from Dead Sea, Então, do Mar Morto, if you further travel south, se você viajar mais ao sul ainda, that place called Mount Seir, aquele lugar ali é chamado de Monte the Seir, land given to Esau. a terra que foi dada a Esaú. Now that part of land is very interesting. Aquela parte da terra é muito interessante. You know or let me put this way. Deixa-me colocar da seguinte maneira. Because Esau, the meaning of Esau means this. O significado de Esaú é o seguinte. Means hairy. Significa peludo, cabeludo. Remember when he was born, Lembra quando ele nasceu? it's easy for his brother to grasp him. Foi muito fácil do irmão dele agarrá-lo. Because he was hairy. Porque Esaú era todo It's peludo. difficult the other way around. Mas o contrário ia ser muito difícil. Because Jacob was slippery. Porque
Jacó era escorregadio. He will gain the whole world. The world never gain him. Ele ia ganhar o mundo todo, mas o mundo não ia pegar ele Now não. that's Jacob. Esse é Jacó. But now because Esau was hairy, Mas pelo fato de Esaú ser cabeludo, so his name is Esau. o seu nome é Esaú. And more than that, Mais do que isso. one day he sold his birthright. Um dia ele vendeu o seu direito de primogenitura. With what? Com o quê? With a pot with Plate of lentils. a soup of lentils. É, foi com uma sopa de lentilhas. Now that one is red beans, Então, done by red beans. então, quando você olha para aquilo, é vermelho. So because he sold his birthright with that lentils, Pelo fato de ele ter vendido a sua primogenitura com aquela sopa so de lentilhas. he was also called Edom. Então, por isso ele também foi chamado de Edom. Edom means red. Edom significa vermelho. Do you see? So if you talk about Esau, Se você fala de Esaú, on one hand hairy, por um lado significa peludo, on the cabeludo. other hand red. Por outro lado significa vermelho. God is God of humor. Deus é um Deus de humor. One day God gave the land of Edom to the descendant of Esau. Então, de fato, Deus um dia deu a terra de Edom para os descendentes de Esaú. And very interesting. É muito interessante. When you try to climb a high place in Mount Seir, Se você tentar subir a um lugar bem alto ali no Monte Seir, and then from a distance, então à distância, you see all the mountains very hairy. você vai perceber que aquelas montanhas fossem como se fossem todas peludas. Now why? Por quê? It's because of earth, because of volcano. Por causa do vulcão. When volcano eject, there's black lavas. Quando o vulcão, na erupção, ele expeliu aquela lava negra, it leaves a black trace. deixa aquele rastro escuro. So from a distance, you really can see this lavas. De longe você consegue ver aquela lava. So that's why it's very hairy. É por isso que parece uma coisa muito cabeluda, muito peluda. More interesting. Muito interessante. Do you know why Red Sea is called red? Sabe por que o Mar Vermelho é chamado de vermelho? Of course, there is a reason why Red Sea is red. É claro que é uma razão para o Mar Vermelho ser vermelho. Because there's some kind of Algae? Organism. microorganism. Porque há algum tipo de micro-organismo ali. Now that organism Esse tipo de micro-organismo, really will give you the red color. é esse micro-organismo que vai ceder ao mar aquela cor vermelha. That's one interpretation. Essa é uma interpretação. That's one possibility. Essa é uma But actually, possibilidade. something more interesting is this. Mas algo mais interessante é o seguinte. Why that part of the sea is called Red Sea? Por que aquele mar é chamado de vermelho? Because in the surrounding area, Porque na área que o circunda, all the rock todas as rochas was in the color is red color or pink color. são de cor avermelhada ou cor de rosa. So there you find even the desert was so beautiful. Você vê que até o deserto ali é muito bonito. Now Midian desert, O deserto de Midian it's just like é this. exatamente assim. You find that all the sand are pink color. Você vê que toda a areia ali é cor rosa. So in that kind of environment, Naquele tipo de ambiente, and Moses was able to write Psalm 90. foi ali que Moisés escreveu o Salmo 90. So you see, brothers and Vocês sisters, veem, irmãos e and irmãs, why is pink? Why this rock are the red colors? por que aquelas rochas ali têm a cor vermelha? Because they were all sand rocks. Porque são rochas sedimentares. So for that reason, Por essa razão, it's easy for you. Normally, you build a house upon the rock. normalmente você edifica sobre uma rocha, uma casa. But now, in that area, Mas naquela região, you try to sculpture a house in the rock. de fato, ali o que eles fizeram foi esculpir a casa ou as casas na própria rocha. Normally, you dwell upon the rock. Normalmente você habita sobre a rocha. In that area, Mas naquela área, you dwell inside the rock. você habita dentro da rocha. Whole gymnasium being sculptured out. Há um ginásio inteiro que foi esculpido dentro daquela Whole rocha. library being sculptured out. Há uma biblioteca que foi esculpida ali dentro. Wonderful. Maravilhoso. That's why Petra was called Pink City. É por isso que essa cidade que estamos falando da Petra foi chamada de Why? cidade cor-de-rosa. Por Because quê? that's the hometown of Esau. Porque ali é a cidade natal de This Esaú. land of Edom given to Esau. Foi aquela terra de Edom que foi dada a Esaú. On the one hand, Por um lado, Mount Seir remind you the hairy. o Monte Seir te faz lembrar de Esaú como sendo When you peludo. see the rock, Quando você vê as rochas, all red color, ela tem a cor vermelha it reminds you of Edom. e te faz então lembrar de Edom. How he sold his birthright just with red bean soup.
de como ele vendeu o seu direito de primogenitura com guisado de lentilhas. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, from Dead Sea então do all Mar the way Vermelho to Red Sea, até o Mar Morto, you still travel along that Transjordan mountain. você viaja então ao longo dessas montanhas Now, transjordânicas. brothers, Agora, irmãos, that's all the story. essa toda a história, You see that? você vê isso? And you find that all the Jewish people of Israel, Você vê que o povo de Israel, they should stay in the central mountain. eles deveriam permanecer na cadeia de montanha central. But 2.5 tribes, Mas 2,5 tribos, they prefer the second best. eles optaram pelo que era segundo So melhor. they occupy the northern part of Transjordan. Eles ocuparam aquela região norte da região transjordânica. Then Ammonites, Então os amonitas, Moabites, os moabitas, Edomites, os edomitas, they stay near the Mount Moab, eles ficavam próximos ao Monte Moabe, Mount Seir, o Monte Seir, all the way to Red Sea. até chegar no Mar Vermelho. So, brothers, Então, irmãos, now we come to the fourth finger. Right? nós já falamos aqui do quarto dedo, certo? How about the fifth one? E o quinto dedo? The desert. É o deserto. Syrian desert Deserto da Síria, plus Arabian desert. mais o deserto da Arábia. And the descendant of Ishmael, Os descendentes de Ismael, they dwell the east of the brethren. eles habitavam a leste dos seus irmãos. Not only east of people of Israel, Não apenas a leste do povo de Israel, also east of Jordanians, mas também a leste da Jordânia, Moabites, a leste dos moabitas, and the Edomites. dos edomitas. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, all the brethren. todos os seus irmãos. Now, Ishmael, the descendant of Ishmael, Os descendentes de Ismael, they really stay in this part of the world. eles de fato habitavam essa parte do mundo. So when you study the Bible, Quando você estudar a Bíblia, the people from the east, aquele povo que vem do they leste, came to invade the land. eles vieram para invadir a terra. That story of Gideon. Right? Essa é a história de Gideão, Where they certo? came from? Onde que aquelas pessoas vieram? They De onde? came from this part of the world. Eles vieram dessa parte do mundo. So very clear now. Está muito claro agora. Now when you talk about the land, Quando você falar da terra, 5 fingers, 5 dedos, 5 zones, 5 regiões, coastal plain, a planície costeira, central mountain range, a cadeia de montanhas central, and Jordan Rift Valley, o Vale do Jordão, Transjordan Mountain, as montanhas transjordânicas and the desert. e o deserto. All north-south direction. Todos orientados na direção norte e sul. That's 5. Aí tem os 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Hopefully now you have some idea about the land. Então, eu espero que agora você já tenha alguma ideia da terra. How about the 6? E o que dizer a respeito da sexta característica? Very interesting. É muito interessante. If you study the Bible, Se você estudar a Bíblia, you'll find mountains in the Bible. você vai descobrir montanhas na Bíblia. But some of the mountains Mas algumas das montanhas are very important, very significant, especially in a spiritual way. são muito importantes do ponto de vista espiritual. So if you go through the Bible, Se você de fato ler a Bíblia, you will find 6 mountains. você vai encontrar 6 montes. Now I think if you go through the Old Testament, Se você ler o Velho Testamento, you agree that these 6 mountains are most important ones. você vai ter que concordar que esses 6 montes são os mais importantes. Historically, Falando do ponto de vista histórico Spiritually. e espiritualmente, they are most significant. eles são os mais relevantes. But we don't want to go to detail. Mas nós não podemos entrar nos I only tell detalhes. you those 6 names. Eu vou simplesmente mencionar esses 6 nomes. That should be enough. Vai ser suficiente. The first one, O primeiro, of course, Mount Hermon. é claro que é o Monte Hermon. Now in the Bible, Na Bíblia, if you talk about the 2 highest mountains, se você for mencionar as 2 montanhas mais altas, Bible always say Hermon A- and Tabor, Mount Tabor. a Bíblia sempre vai falar do Monte Hermon e do Monte Tabor. So you have Mount Hermon, Mount Tabor. Você então tem o Monte Hermon e o Monte Tabor. Now Mount Tabor is in the Jezreel Valley. Então, o Monte Tabor fica no Vale de Jezreel. Now Jezreel Valley is between Galilee and the Judean Hill. Então, o Vale de Jezreel fica entre a Galileia e as colinas da Judéia. That Jezreel Valley is horizontal, almost like horizontal valley. Então, esse vale fica quase que na horizontal no mapa. East-west direction E valley. ele fica orientado na direção leste-oeste. It is famous. Ele é muito famoso. It is always all battleground.
Ele é muito famoso porque foi um campo de batalha. And this is supposed to be the site of Armageddon. E esse deve ser o local onde ocorrerá o Armagedon. But don't forget, Mas não se esqueçam. in that Jezreel Valley, Naquele vale de Jezreel. and you find that from the very west, Você descobre que lá na região mais oeste, there is a mountain called Mount Carmel. há um monte chamado Monte Carmelo. Very important story, very important mountain. É um monte muito You importante. know how Elijah proclaimed his victory over the false prophets. Você se lembra como Elias ali pronunciou a sua vitória sobre os falsos profetas? And that speaks of victory, E ali fala de vitória. Mount Carmel. Monte Carmelo. And then, of course, Mount Tabor is almost in the central part of that valley. Então, se você olhar agora, o Monte Tabor fica mais ou menos no centro desse grande vale. Not far from Nazareth. E ele não fica longe de Nazaré. And Mount Tabor, of course, very important. É claro que o Monte Tabor é muito If you importante. study the book of Judges, Se você estudar o livro de Juízes, and how the enemy tried to fight with the people of Israel, você vê como o inimigo queria lutar contra o povo de Israel. and they were Canaanites. Eles eram os cananeus. And Canaanites in Hebrew means low, very low people. Cananeus, em hebraico, significa um povo muito baixo. And they all have their chariot. E eles tinham aquelas suas carruagens. Now, how are you going to face? How are you going to win the battles? Como é que você pode então ganhar uma batalha And you assim? remember how 10,000 soldiers, Você se lembra como aqueles 10.000 soldados, because they were in the mountain top of Mount Tabor, pelo fato de eles estarem ali no topo do Monte Tabor, because they took the place of heavenly places. pelo fato de terem assumido a posição dos lugares Because celestiais, that's the position of overcoming. porque ali é uma posição dos vencedores. So finally, Finalmente, under the leadership of Deborah, they won the battle. sob a liderança de Débora, eles venceram aquela Now, batalha. in that battle, Então, naquela batalha, even God was interfering in the whole thing. mesmo Deus interferiu em tudo. Somehow, something in the heavenly realm was involved. De alguma forma, algo nas regiões celestiais foi envolvido. Something to do with the movement in the stars. Era algo que tinha a ver com aquele movimento das estrelas. Now, it caused something like tsunami. Causou alguma coisa como se fosse um tsunami. So happened in that field. Isso aconteceu naquele lugar ali. And Finalmente, you discover people of Israel won the battle. você descobre que o povo de Israel venceu a batalha. So Mount Tabor also very significant one. Então, o Monte Tabor é um monte muito significativo. And then if you toward the right wing of that valley, Se você vai então para a direção mais leste daquele vale, another mountain called Mount Gilboa. há um outro monte que é chamado Monte Gilboa. 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 Now, you know, where is Mount Gilboa? Onde é que está o Monte Gilboa? I already mentioned. Eu já mencionei. You have two fortresses there. Você tem duas fortalezas ali. Now, this side, the western end, Então, do lado oeste, the fortress is Megiddo. então à esquerda ali no oeste estava Megido. And the fortress in the east, E há uma fortaleza lá no leste, now that's called Bishan in the Bible. que é chamado de Bazã na Bíblia. So near Megiddo, you have Mount Desculpa, Bet-Shean na yeah. direita. Now in near Megiddo, you have Mount Carmel. Então, próximo a Megido, você tem o Monte Carmelo. Now near Bashan, you have Mount Gilboa. Então, próximo a Bet-Shean, você tem o Monte Gilboa. So in that battlefield, Então, naquele campo de batalha, Mount Carmel, você tem o Monte Carmelo, Mount Tabor, você tem o Monte Tabor and Mount e Gilboa. você tem o Monte Gilboa. Do you see? Vocês veem? That's horizontal one. Observe que está na direção horizontal. Then you see Mount Hermon is Aí at the north. você tem agora o Monte Hermon lá no norte. So now you follow the central mountain. Aí você vai seguir aquela região da cadeia de montanhas And central. then you'll find two mountains in north-south direction. Você vai encontrar duas montanhas que estão na direção norte e sul. Now here is the north, Aqui está o norte, Mount Hermon. lá está o Monte Hermon. So to my left, À minha esquerda, Great Sea. o mar To my Mediterrâneo. right, À minha direita está is that sea. o Mar Morto. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, meus irmãos, here as if you have two legs. é como se você tivesse duas pernas. You see, there are two mountains there. Tem duas montanhas ali. You have the hair, Mount Hermon,
Então, a cabeça é o Monte Hermon. Then when you come to Mount Tabor and Mount Carmel and Mount Gilboa, Então, quando você chega um pouco mais abaixo, tem o Monte Carmelo, o Monte as if Tabor, o Monte someone Gilboa. stretched out his hand. É como se alguém estivesse abrindo os braços. Do you see that? Vocês estão vendo Now, isso? when you come to the central mountain range, Quando você chega na cadeia de montanha central, and you find as if there are two legs there. você descobre como se houvesse duas pernas ali. The right leg is called Mount Olive, A perna direita é chamada Monte das and Oliveiras. the left leg is called Mount Moriah. E a perna esquerda é chamada Monte Moriá. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the city of Jerusalem a cidade de Jerusalém, was built on the Mount Moriah. ela foi edificada sobre o Monte The Moriá. temple of God was in Mount O Moriah, templo de Deus estava sobre o Monte but Moriá. Olives is in Mount Olive. Mas o Monte das Oliveiras está no Monte das Oliveiras. Do you see that, brothers and sisters? Vocês veem isso, irmãos? And Irmãs? if you continue the leg of Moriah, Se você continuar à esquerda pelo Monte Moriá, then you will reach Hebron. você vai alcançar Hebron. Now, when they send the spy to spy the land, Quando aqueles espias foram enviados para espiar a terra, they find the one branch of grapes two peoples carry. eles observaram que para carregar aquele cacho de uvas era necessário duas pessoas. So when you come to Hebron, Quando você chega em Hebron, you come to the land of grapes and olives. ali em Hebron você vai chegar no lugar onde tem uvas e azeitonas. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, you have two legs here. você tem agora essas duas pernas One aqui. olives, Uma onde você tem azeitona another one is grapes. e a outra você tem as uvas. When Jesus died for us on the cross, Quando Jesus morreu por nós na cruz, thank the Lord, graças ao Senhor, he went through the winepress. ele passou pelo lagar. But before he went through winepress, Mas antes dele passar pelo lagar, he went through Gethsemane. ele passou pelo Getsemane. Gethsemane means press out oil, Significa a prensa do azeite. and Gethsemane is on Mount of Olives. E o Getsemane fica onde? No Monte das Oliveiras. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, if you go through the whole Bible, se você ler toda a Bíblia, if you want to find out the mountains in the Bible, se você quiser conhecer os montes na Bíblia, very clear. é muito claro. Mount Hermon, Monte Hermon, the head, que está na cabeça, and then you have Mount Carmel, Monte Tabor. Carmelo, Monte Tabor and also Mount Gilboa. e também o Monte Gilboa. Now, Tabor, O Monte Tabor, as on the one hand, horizontal. por um lado, ele está na horizontal. On the other hand, it can be vertical. Por outro lado, ele pode estar na vertical também. See, you have Mount Hermon, Você tem o Monte Hermon, then Mount Tabor, depois o Monte Tabor, then two legs. e as duas pernas. So, brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, now, as if here you find a man, the head on the in Mount Hermon. é como se tivesse um homem aqui, onde a cabeça está no Monte He Hermon, stretched out his hand ele abre os seus on braços Jezreel Valley, no Vale de Jezreel, and then when you travel through the whole mountain of Central Mountain quando area, você desce na região da cadeia de montanha central, you reach most important two places. você vai chegar nos dois lugares mais importantes. And brothers, Irmãos, no wonder não é de se when you admirar. approach Jerusalem, Quando você se aproxima de when Jerusalém, you approach the temple, quando você se aproxima do templo, according to David, de acordo com Davi, you come to the footstool. você chega ao escabelo dos pés do Senhor. Footstool. Because ark in the temple means footstool. Porque a arca no templo significa que ali é o escabelo dos pés do When Senhor. we approach God, Quando você se aproxima de Deus, when we come to the holies of holies, quando você chega ao Santo dos Santos, we simply come to His very presence. simplesmente é que estamos chegando à sua própria presença. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, now let me repeat again. deixe-me repetir novamente. One river, Um rio, two seas, 2 mares, three deserts, 3 desertos, four winds, 4 ventos, five zones, 5 regiões, six mountains. 6 montes. How about seven? E o 7? Now, remember, Lembre-se, how do you make distinction between the land and Egypt? como é que você distingue aquela terra do Egito? So Bible try to make a distinction. A Bíblia então tenta fazer essa diferença. So if we read Deuteronomy chapter 8, Se nós lermos Deuteronômio capítulo 8, we will find that answer. nós vamos encontrar essa resposta. Deuteronomy 8. Deuteronômio capítulo 8. Verse 8. Versículo 8. A land with wheat and barley,
terra de trigo e cevada, vines and fig trees, vides e figueiras, pomegranates, olive, romeiras, terra de oliveiras. and honey. Honey simply means palm trees. Mel aqui significa simplesmente palmeiras. So altogether you have 7 species of plants. Então você tem 7 tipos de plantas, espécies. Let me repeat again. Vou repetir de novo. Their main food is barley and wheat. A comida principal é trigo e cevada. Then you have 5 fruits. Aí você tem 5 frutas. And vine, grapes, Uvas, figs, figos, and pomegranates, romã, olive, azeitona and dates. e então tâmara. Now you know palm has the fruit called dates. Então aquela palmeira tem aquele fruto que é chamado de tâmara. And honey really derived from there. E o mel de fato é derivado daquela tâmara. So here you find 7 species of plants. Você vai encontrar 7 espécies de plantas. That really represent the land. Isso de fato representa a terra. Very interesting. É muito interessante. If you really travel through the Jethro Valley, Se de fato você prosseguir e atravessar o vale de you Jezreel, not only find wheat and barley everywhere, você não apenas vai encontrar trigo e cevada para todo lado. you also are able to find another 5 fruits. Você também vai encontrar essas 5 frutas. Very unique. É muito singular. That's how this land is the glory of all lands. É por isso que essa terra é a glória de todas as terras. Of course, there are some spiritual meanings about these 7 species. É claro que existe um significado espiritual por detrás dessas 7 espécies. Now, this land of milk and honey. Essa é a terra que mana com leite e mel. If you ask me what is the produce of the land, Se você me perguntar qual que é o produto dessa terra, 7 produces. são 7 produtos. 7 species of plants 7 tipos de plantas. tell us E elas vão nos dizer how rich is the land. quão rica é essa terra. That's 7. Esse é o 7. I still have 8. E eu tenho 8 ainda. Now, what is 8? O que é 8? One river, Um rio, 2 seas, 2 mares, 3 deserts, 3 desertos, 4 winds, 4 ventos, 5 zones, 5 regiões da terra, 6 mountains, 6 montes, 7 species, 7 espécies de plantas, now 8 rocks. 8 rochas. Do you know there are 8 kind of rocks in the whole land? Você sabe que existem 8 tipos de rochas naquela terra? Now we say all these rocks almost the same. Nós vamos dizer, essas rochas são todas iguais. No. Não? When God said, I have chosen Zion Quando Deus disse, eu escolhi a Sião to build his house, para edificar a minha casa, now God has a correct choice. Deus fez a escolha certa. God will never choose Jericho to build the house of God. Deus nunca escolheria Jericó para edificar a sua casa. Because the house of God, because Jericho, in the Jericho is in the Jordan River Valley. Porque Jericó está no Vale do Rio Jordão. All you find are the sands. Tudo que você encontra ali é areia. So how can you build your house upon the sands? Como é que você pode edificar uma casa sobre a areia? You see, when the flood comes, Porque de forma que quando vier aquele when the dilúvio, storm enchente, comes, quando vier a tempestade, it will destroy it. vai destruir sua casa. So that's why our Lord talk about. É por isso que o Senhor diz, When you build the house, quando você edificar uma you casa, have to choose the place. Você- You have to choose the soil. você vai ter que escolher o solo. You never build your house upon the sands. Você nunca vai edificar uma casa sobre a areia. So you have to find to build upon the rock. Você tem que edificar a sua casa sobre uma But rocha. not everywhere you have a rock. Mas não é em todo lugar que você tem rocha. If you travel through the land Se você viajar pela terra, and you find 8 kinds of rocks, você vai encontrar 8 tipos de rochas. you need right kind of rock. Você precisa do tipo certo de rocha. Finally, God was able to say, I have chosen Zion. De tal forma que Deus vai poder dizer, eu escolhi a Sião. That choice was a wonderful choice. Essa escolha foi maravilhosa. God never make any mistake. Deus nunca comete erros. Thank the Lord for that. Graças ao Senhor por So, isso. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, if you study these 8 rocks, se você estudar essas 8 rochas, now I don't bother you with all the scientific names of these rocks. eu não vou incomodar vocês com todos os nomes científicos dessas rochas. But tomorrow evening I will show you the slides. Mas amanhã à noite eu vou mostrar os slides. And I will name all those name of the 8 rocks. E eu vou denominar cada uma das 8 rochas. Now I only among these 8 rocks, Entre essas 8 rochas, 5 of them are limestones. 5 delas são do tipo sedimentar.
Now, remember, Lembre-se, even they are limestones, ainda que elas sejam rochas sedimentares, they are all different. são todas diferentes. You see? Você vê? And you had to make the right choice. Você tem que fazer a escolha correta. If you study the Bible, Se você estudar a Bíblia, and then you find that why in Jerusalem por que em Jerusalém the house of God was being built? Jerusalém foi escolhido para ser Why onde seria construída a casa de Deus? Why God did not build His house in Mount of Olive? Porque Deus não edificou sua casa no Monte das Oliveiras. Same area, Mesma área. Mount Olive and Mount Moriah. Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. There is a valley in between, Tem um vale entre os dois montes, Kidron Valley. que é o Vale de Cedron. Think about it. Pense nisso. That valley divides the two mountains. Aquele vale divide as duas montanhas. Should be the same thing. Tem que ser do mesmo If you material. are able to build your house in Mount Se Moriah, você pode edificar sua casa no Monte Moriá, why don't you do the same thing in Mount of por que não Olive? poderia ser no Monte das Oliveiras? No, brothers. Não, irmãos. Mount Olive only for olive. O Monte das Oliveiras é só para Mount oliveiras. Olive only for O Gethsemane. Monte das Oliveiras é apenas para o Getsemane. Nothing else. E nada mais. If you talk about winepress, Se você estiver falando a respeito de then lagares, Mount Moriah and Hebron. é o Monte Moriá e Hebron. Why? Por quê? Because there you will find the right type of the rock. Porque ali você vai encontrar o tipo certo de rocha. So you see, brothers, Vocês veem, there are irmãos? 5 kinds of limestones. Há 5 tipos de rochas sedimentares. Now, I only mentioned 3 of Eu them. só vou mencionar 3. One is called soft limestones. Uma é chamada de rocha sedimentar macia. Now, soft limestone, Então, a rocha sedimentar macia. you should be able to use that to construct some Just houses. a second. Limestone, rocha sedimentar, alguém confirma? Confirmado? Então tá bom. Ok. Thank you. Ok. Yeah. Now, soft limestone Então, essa rocha sedimentar macia. is able to use to construct. One second. Rocha calcária? Rocha calcária. Ok, thank you. Okay, the soft limestones, Então, essa rocha calcária macia, you may be used to construct any house. você you may use? May be used. Ela pode ser utilizada para construir casas. But it's very easy to decay. Mas essa casa vai se Very easy to collapse. deteriorar muito rápido e vai ela vai cair muito So rapidamente. with such a rock, Com esse tipo de rocha, neither built nor sold do the sowing. você não consegue nem edificar com ela e tampouco você consegue arar nela. You see, rock has 2 uses. Então sabe que a rocha tem duas One for unidades. the building, Uma para edificação, another for the sowing. a outra para você poder Then semear. you have to produce. Você tem que produzir ali. So soft limestone is neither for the sowing nor for the building. E essa rocha calcária macia, ela não serve nem para uma coisa nem para outra. If you visit Mount Tabor, Se você visitar o Monte Tabor, in that vicinity, all soft limestone. naquela região você vai encontrar a rocha calcária macia. So in the Bible, Então na Bíblia, in that vicinity, naquela região, you have Megiddo, você tem Megido, you have Jezreel, você tem Jezreel, and you also have some other city there. você tem outras cidades ali. Remember, Lembre-se. all those cities are not good for building. Aquelas cidades eles não são boas para se edificar nelas. So remember, brothers, Então lembre-se, irmãos, neither for the building elas não são boas para edificação, nor for the sowing. tampouco para poder semear ali, Now, fortunately, there's a good use. mas felizmente é um bom uso para ela. That field is good for the battlefield. Aquele vale é muito bom para a batalha. So that's why, remember, the Armageddon finally will be fought in that part of the É world. por isso que aquela última guerra mundial vai ser travada naquele vale ali. And Napoleon has visited that area. E Napoleão visitou aquela região. He said, now, Jezreel Valley is the best battlefield in the whole world. E ele falou que esse vale de Jezreel é o melhor campo de batalha de todo mundo. So you see that, brothers. Então vocês veem, irmãos, God had never chosen Jezreel or never chosen Megiddo to be Jerusalem. Deus nunca escolheu Megido, tampouco Jezreel, para poder edificar Jerusalém. So that's soft limestone. Então essa é a rocha calcária macia. Now another one called chalk. A outra é chamada de talco. Now chalk means whenever you used blackboard, you use the chalk. Com a qual você faz o giz também, mas é chamado talco. Now the A rocha. chalk is kind of limestone. É um tipo de rocha calcária. But the problem is this. Mas o problema é o seguinte. When the chalk becomes the soil, Então, quando esse talco ele se desintegra e se torna como solo, because it's white color, pelo fato de ser branco, that's why he always rejects the sunlight.
É por isso que ele sempre reflete a luz do sol. Never absorb the sunlight because Nunca- of its color. Pelo fato de ser branca, ela nunca vai absorver So, a energia do sol. never good for sowing. Nunca vai ser boa para You are você not semear able nela. to get anything from chalk, Você não consegue plantar nada num lugar que tem esse talco. nor for the building. Tampouco para a edificação. It's impossible. É impossível. But there is a good point. Mas há um ponto During the importante. winter time, Durante o when inverno, there's many rains, quando tem muita chuva, and this kind of chalk is good. esse tipo de talco é muito bom. Now, when the water goes through it, Quando a água passa por esse it solo, will not make it very muddy. não vai fazer a coisa ficar muito lamacenta. If it's not muddy, Ela não é lamacenta. it is good to pave the way. Então esse material é bom para você pavimentar as estradas. So, brothers and sisters, Então por isso, irmãos e irmãs, Bethlehem, Belém full of chalk. é cheia desse talco. Nazareth, Nazaré, full of chalk. cheia desse talco. No wonder people Não say, não é de se admirar que as pessoas dizem, where can you get anything out of Nazareth? será que alguma coisa boa pode vir de Nazaré? It's É impossible. impossível. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmãos e irmãs, if you want to sow, se você quer You won't get plantar, anything. você não vai ter nada. if you build, Se você quiser edificar, it's impossible. também é impossível. But why Nazareth? Mas por que Nazaré? Why Bethlehem? Por que Belém? It paved the way for our Lord. De fato, ali foi pavimentado o caminho do So nosso Senhor. remember, Então lembre-se, Bethlehem, that's how he began the journey. em Belém foi onde ele começou a sua jornada. Then how he was brought up in Nazareth. E então ele cresceu em Nazaré. Remember, Lembre-se, these are all made of chalk. toda essa região é feita de And talco. these two places Esses dois lugares, for our Lord para o nosso Senhor, is nothing but a way é nada mais do que apenas um for caminho him to accomplish the will of God. para que ele pudesse cumprir a vontade de His Deus. purpose O seu is propósito one day he will die for us on the cross. era que um dia ele morreria por nós na cruz. That's why we were told. É por isso que nos é dito, When he was facing Jerusalem, quando ele estava diante de he Jerusalém, was so firm. ele estava tão decidido. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's why you have chalk, é por isso que você tem o talco, you have Nazareth, você tem Nazaré you have e Bethlehem. você tem Belém. But more interesting, Mas mais interessante ainda, Mount of Olive, o Monte das Oliveiras also made of chalk. também é feito de talco. Think about it. Pense nisso. Now in Jerusalem, Em Jerusalém, if only the chalk, se houvesse apenas talco, it will be like Nazareth. seria como Nazaré, It will be like a Bethlehem. seria como Belém. But don't forget, Mas não se esqueçam, Jesus should die on the cross. Jesus deveria morrer na cruz. Jesus should be pressed out the oil in Gethsemane. Jesus seria espremido como aquela prensa de So óleo no Mount Getsemane. of Olive should produce olive. Então, o Monte das Oliveiras deveria produzir azeitonas. But remember, Mas lembre-se, if it is chalk, mas se ele é you feito de cannot talco, produce anything. ele não vai poder produzir nada. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. Why? Por quê? Because of the dews from Hermon. Por causa daquele orvalho que vem do Hermon. Every day, the dews of Hermon, A cada dia, o orvalho do Hermon, sent by the wind, que é enviado por aquele will vento, fall in Zion. vai cair sobre Sião. That's exactly described by Psalm 133. E que é exatamente descrito pelo Salmo 133. And another very interesting Uma outra fact, coisa muito interessante, irmãos. Jerusalem Jerusalém has, just like London, é exatamente como Londres. if you, every year on average, almost 22 inches of rain. Na média anual, você vai ter... quanto é isso aqui? 22 inches of rain. 22 polegadas de So, chuva. in this case, you know, both London and 50 both Jerusalem are rich in water. Cerca de 60 centímetros de chuva, ou seja, que tanto Londres como Jerusalém, eles recebem essa quantidade de chuva. Londoners always take an umbrella. Sabe que os londrinos sempre têm que levar um guarda-chuva. Por quê? Because their rain spread all over 365 days. Que de fato a chuva ali é dividida homogeneamente ao longo dos But 365 in dias. Jerusalem, Mas em Jerusalém, all concentrate in 50 days. essa chuva toda cai em apenas 50 dias. Because of that, Por causa disso, Mount of Olive produce olive. é por causa disso que o Monte das Oliveiras produz azeitonas. So remember, brothers, Então lembre-se, irmãos e irmãs, out of the nature of Mount of Olive, então da própria natureza do Monte No das Oliveiras contribution. não teria qualquer it will never contribuição. produce Gethsemane. O Monte das Oliveiras nunca poderia produzir o Getsemane. But Gethsemane is important. Mas o Getsemane é How importante. that happened? Como é que ele aconteceu? By the Como é grace que ele of existiu? God. Pela graça de Deus. By the dews from Hermon, Por conta daquele orvalho que veio do Hermon. you have Mount Olive, Você tem o Monte das Oliveiras and you have Gethsemane, e você tem o Getsemane. and our Lord Jesus ascended to heaven from Mount of E Olive. o nosso Senhor Jesus subiu aos céus do Monte das Oliveiras. So, my brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, when you talk about Mount Olive, quando nós falamos do Monte das you talk Oliveiras, about olive oil. nós falamos do azeite de We oliva. talk
about Holy Spirit. Falamos do Espírito We Santo. talk about the lights. Falamos a respeito da luz. Brothers and sisters, where Irmãos, you have the light in the temple. Onde é que você tem de onde você obtém a luz do If templo? there is no olive in the Mount of Olives, Se não houver azeitonas no Monte das where Oliveiras, you are going to have the best olive oil for the temple. de onde você vai obter o melhor azeite para o templo? So you see, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in order for God to build His house, para que Deus pudesse edificar a sua casa, not just temple, não apenas o templo, not just a building, não apenas a edificação. where you get the oil De onde você vai obter o óleo? from Mount of Olives. Do Monte das Oliveiras. Isn't that interesting? Não é interessante isso? You see, brothers, Então vocês veem, two irmãos? mountains. Então as duas montanhas, Now on this side, deste lado, chalk. há o talco. On the other hand, E do outro lado, that's another stones. Outras rochas. Now remember, Lembre-se. as if you are able to stand between two É mountains. como se você pudesse ficar entre essas duas montanhas. Chalk, Talco, nothing happened. nada acontece ali. But another part, Mas na another outra parte, side, mas do outro lado, and then you discover aí você descobre you are standing on hard limestone. que você vai estar sobre uma rocha calcária muito Now, sólida, muito dura. hard limestone, Uma rocha calcária dura, so huge, tão grande, so big, tão grande. is for the building of temple of God. Aí ela serve para poder, sobre ela edificar o templo de Deus. So remember, Então lembre-se, in Mount Moriah, No Monte Moriá, they are able to hew out of so huge a rock. eles conseguiram então entalhar pedras tão grandes. Some rock as big as this platform. Algumas daquelas rochas eram tão grandes quanto este palco aqui. Brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, don't need something to glue them, no. você não precisa de nada para poder trazê-las ali. Just by the weight of the rock, Simplesmente pelo peso da rocha. the temple should be able to build. Com aquelas rochas, o templo foi edificado. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, every time when you read Psalm 132, toda vez que você lê o Salmo when 132, God said, I have chosen Zion, quando Deus disse, eu escolhi a I Sião, have chosen Jerusalem. eu escolhi a Jerusalém. Brothers, Irmãos, Jerusalem means this. Jerusalém significa o seguinte: One leg, Mount Olive, uma das pernas sobre o Monte das Another Oliveiras, leg. e outra perna is Mount Moriah. está sobre o Monte Moriá. Thank the Lord. Graças ao Senhor. From the Mount Moriah, A partir do Monte Moriá, Abraham offered his son Isaac. foi ali que Abraão ofereceu seu filho From Isaque. the same Mount Moriah, Daquele mesmo Monte Moriá, Jesus died for us on the cross. ali o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. And not far from Golgotha, E não é muito longe o Gólgota. you will find a Solomon's quarry. Você vai encontrar então as pedreiras do rei Salomão. So inside that mountain, Então fica dentro daquela rocha. now brothers, Então, irmãos, huge rock will be cut out. De dentro daquela rocha, aquelas rochas grandes, as pedras vão ser cortadas. And by the weight of the rock, Então, por causa do peso daquelas rochas, those rock will be slided from the upper part all the way to the Temple Mount. elas serão então levadas da parte mais alta até chegar no monte do templo. And E finally, finalmente, they were able to build the house of God. e aí eles conseguiram assim edificar a casa de Deus. So brothers, Então, irmãos, if you go to Hebron, se você for até Hebron, you will find there some Herodian structure just like you see it in Jerusalem. você vai encontrar uma estrutura herodiana da mesma forma que você encontra lá em Jerusalém. Because extension of Mount Moriah is just Mount Hermon, Mount Hebron. Porque a extensão do Monte Moriá é exatamente aquele monte de Hebron. And because of that rock, Por causa daquele tipo de Remember, rocha. Lembre-se, that rock, that's why the valley is very sharp. é por isso que o vale ali é muito abrupto, muito inclinado. And because it's sharp, so the water is able to enter into the soil. É por isso que a água então consegue ali penetrar dentro do solo. And also rock serve as insulant. Então, Insulator. então aquela rocha também serve como isolante. So he's trying to keep the water not evaporate so. Então, de fato, aquela rocha é como se fosse um impermeabilizante, de forma tal que ela não So evapore. penetrating into the soil, Então, ela não penetra no solo. here come grapes and olives. E por causa disso, aí você vai encontrar uvas e você vai encontrar No wonder azeitonas. in the Escol Valley, Não é de se admirar que no Vale de Escol, those spies discover this indeed the land of milk and honey. foi ali que aqueles espias descobriram que de fato ali era a terra que mana com leite e mel. So brothers, Então, irmãos e when irmãs, you come to Hebron, quando você chega a Hebron, you have grapes and olive. você vai encontrar uvas e azeitonas. Remember, Lembre-se, that's the main produce for the feast of Sukkot, feast of tabernacle. esses dois eram os produtos principais da terra da festa dos tabernáculos. That's almost happened in the autumn time. E essa festa acontecia por volta do outono. But how about springtime? E o que acontecia na época da How about primavera? wheat and valley? About?
wheat and barley. O que a gente pode dizer a respeito do trigo e da cevada? So now you need another stone. Então agora você precisa de uma outra rocha. That stone called volcanic stone. São chamadas as rochas vulcânicas. When lava flow out of volcano, Quando a lava ela era expelida dos vulcões, crystallized, ela cristalizava, it esfriava become rock. e se tornava uma rocha. When it disintegrating, Quando ela se desintegrava, black soil. ela se torna num solo Coffee escuro. soil. Solo it is bom para coffee. café. Because it is coffee color. Pelo fato dela ter a cor de café. That's why it's very easy to absorb the solar light. É por isso que ela consegue absorver a energia do sol. So no wonder in that area, Não é de se admirar que naquela região always you get the first fruits. você sempre vai obter as primícias, os When you primeiros get the frutos. first fruits, Quando você obtém as primícias ali, you should send directly to the temple of God. aquelas primícias deveriam ser enviadas diretamente para o templo de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, where can you find such a volcanic soil or rock? onde você encontra esse solo vulcânico ali na terra? That's why you have the Sea of Galilee. Você vai encontrar isso lá no Mar da Galileia. Sea of Galilee was never there O Mar da Galileia nunca esteve ali. until one day, Até que um dia, because of volcano, por causa de um vulcão, that sea was produced. aquele mar foi produzido. And then all the soil surrounding the Sea of E Galilee, todo o solo que circunda o Mar da Galileia, Capernaum, Cafarnaum, and Gerizim, Gerizim, and Bethsaida. Betsaida, Remember, in all this area, toda essa região. and Jesus said, E Jesus disse: when the sower go out and sow, quando o semeador saiu para semear, then some seed will fall into the good ground. uma parte caiu num solo bom. What are the good ground? Que solo bom é esse? That soil will produce the first fruits. Esse solo produzirá as primícias. Those soil, Esse solo, after God's working in darkness, após a obra de Deus na escuridão, they couldn't understand why. eles não podem entender por quê. But now the soil become the best soil. Mas agora aquele solo se torna o melhor solo. When our face toward our Lord, Quando a nossa face está voltada when para o we nosso Senhor, behold His glory, quando nós contemplamos a sua we glória absorb Himself. e nós absorvemos ao próprio We Senhor, grow. nós We crescemos. grow faster than anyone else. Nós vamos crescer mais rápido que qualquer So outro. we become the first fruits. Nós nos tornaremos as primícias. Then we'll be sent to the house of God Aí nós seremos enviados para a casa de to be Deus way before God. para sermos abanados diante do Senhor, movidos my diante do Senhor. brothers and sisters, Então, irmãos e where irmãs, do you have wheat? onde você Where tem, do you have barley? onde você tem o trigo, onde If you você tem a ask the cevada, priest, se você perguntar aos sacerdotes, where in the land of Canaan aonde na terra de Canaã you have the first fruits? você obtém as primícias? They always say, Eles the sempre vão first dizer, fruit from Capernaum, as primícias vêm lá de Cafarnaum, from area of Sea of Galilee, daquela região do Mar da Galileia, from the area where God has done a wonderful work in secret, in the darkness. naquela região onde Deus operou de maneira secreta, na escuridão. Outwardly, it was, you do not know how to explain. Externamente você não consegue explicar. Much sorrow and much tears. Muita tristeza e muitas lágrimas. But brothers, Mas irmãos, then God really turn your soil to become good soil. então Deus faz com que esse solo se torne um solo bom. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, talk about barley and wheat. quando você fala a respeito de cevada e de trigo, We talk about volcanic rock. ao falarmos disso, estaremos falando da rocha vulcânica. Now, in the Jewish calendar, No calendário judaico, first cycle, o primeiro ciclo, Passover, você vai encontrar a Páscoa and Pentecost, e Pentecostes, celebrating the harvest of barley and wheat. que vai celebrar a colheita da cevada e do trigo. In the second cycle of calendar, No segundo ciclo do calendário, you have a tabernacle. você tem a festa dos tabernáculos. They celebrate the harvest of grapes and olives. Eles vão celebrar a colheita das uvas e das azeitonas. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, this become the riches of the land. isso então se torna a riqueza da terra. So when we study all of this, Quando nós estudamos isso tudo, somehow we have some idea about this land. de alguma forma nós podemos ter uma ideia dessa terra. Let me repeat again. Deixe-me repetir. One river, Número 1 é um rio, 2 seas, 2 mares, 3 deserts, 3 desertos, 4 winds, 4 ventos, 5 zones, 5 regiões, 6 mountains, 6 montanhas, 7 species, 7 espécies de plantas 8 rocks. e 8 rochas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, from 1 to 8, de 1 a 8, we should be able to appreciate nós devemos poder apreciar this land que esta terra was destined to be
the glory of all. que ela foi destinada para ser a glória de todas as terras. But of course, Mas é claro, later because of rebellion of Israel, por causa da rebelião de Israel, their failure, por causa da falha deles, the land has been cursed. aquela terra foi amaldiçoada. So that's why you don't see just like what it in the beginning. É por isso que hoje você não vê aquilo que havia no princípio. But no matter what, Mas não importa. even that, Ainda que seja assim, you still can see the wonderful design toward this land. você pode ver esse projeto, esse design maravilhoso dessa terra. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now you can understand agora você pode entender what is the meaning of this, the land of milk and honey. qual é o significado dessa terra que emana com leite e mel. So, for the young people, Para os jovens, I think you know how. You know, now there are many questions for you. então agora Wait for you os jovens sabem que tem algumas perguntinhas Try para to vocês. remember them, memorize them. Tentem estudar e memorizar. And of course, tomorrow evening I will show you some maps, Amanhã à noite eu vou mostrar alguns mapas aqui, some pictures. algumas fotos. Now, then when you put together, Quando você juntar isso tudo, now you should be able to have good and deep impression. aí você vai ter uma boa e uma impressão profunda. Then we will go back to the Bible again. Aí nós voltaremos para a Bíblia. Go back to Genesis again. Voltaremos para Gênesis de novo. Then we are ready to apply everything. E aí então estaremos prontos para aplicar tudo isso. Then we are ready to appreciate the unsearchable riches of Christ. Aí então poderemos apreciar as riquezas insondáveis de Cristo. Let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te damos graças pela tua palavra. Senhor, clamamos a Ti para que de fato o Senhor continue a falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, de fato nosso desejo é continuar vendo o Senhor. Senhor, apesar de tantas informações, Senhor, que nós possamos não perder o Senhor de vista. Mas que essas informações possam nos ajudar de fato a contemplarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Amen. Senhor, que o Senhor nos despeça essa noite, nos dê descanso, nos guarde, Senhor, nesta noite aqui. E, Senhor, que nós possamos recuperar as nossas forças para o dia de amanhã. Nos entregamos a Ti agradecidos, adorando o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém.